Shalom Leculan, shalom a todos os amigos do canal Techuvá Total. Eu sou Renato de Prinzo e trago para vocês o estudo de um pedacinho da Torá. Hoje daremos continuidade ao estudo e que iniciamos na semana passada sobre os números presentes na Torá, os números que são mais presentes na Torá. Na semana passada iniciamos com o número 7, hoje daremos continuidade com o número 3. Então peço a você que abra o teu coração para que o Eterno mostre para você todos os ensinamentos que ele nos traz com os números que estão embutidos dentro do texto da Torá, números que nos mostram, que nos permitem validar a veracidade da Torá, né? Porque com esses números a gente pode identificar que nenhum ser humano teria condição, teria capacidade de introduzir tantos números da forma como eles aparecem na Torá, né? Então é muito interessante. Se você gosta de números, você vai achar muito interessante. Se você não gosta de números, eu acredito que você também vai achar muito interessante e espero que você passe a gostar de números, né? Números estão presentes em toda a nossa vida e a Torá não podia ser diferente, né? Então vamos começar com os números. Os números não vamos tratar diretamente da porção Re'ê. A porção Re'ê, se o Eterno assim permitir, será trazida no Shabat pelo Moré Max Felipe, né? Ele então vai nos apresentar com muitos detalhes essa porção. Eu quero trazer para vocês hoje o estudo, o número 3, como nós comentamos no estudo passado. Os números foram pesquisados, foi feita uma pesquisa com cerca de 30 mil pessoas, um pouquinho mais de 30 mil pessoas que responderam um questionário na internet e dizendo qual o seu número preferido. E o número preferido, em primeiro lugar foi o 7, o segundo lugar foi o 3, depois nós temos o 8, o 4 e o 5, né? Todos os 5 números que têm uma ligação muito forte com os ensinamentos trazidos na Torá, né? Então talvez a gente tenha isso na cabeça, né? As pessoas têm isso na cabeça muitas vezes sem saber por quê, mas a origem vem da Torá, né? Do ensinamento que nos é passado, que algumas pessoas aprofundam mais na infância, outros não, alguns conhecem com mais propriedade porque frequentam algumas religiões e acabam lendo a Torá, estudando a Torá, né? Isso sempre traz muitos ensinamentos, né? E muitos ouviram algumas histórias, essas histórias estão presentes no dia a dia das pessoas, né? Então as religiões contribuem muito com isso. Claro que elas também contribuem com muitas outras coisas que nós não tratamos aqui, mas todas elas têm uma base, todas elas que têm uma base na Torá, elas nos trazem ensinamentos, né? Nós aqui no canal, nós procuramos estudar a Torá sempre desvinculada de qualquer ensino religioso, de qualquer dogma, de qualquer doutrina, sempre pensando nos ensinamentos do Eterno pura e simplesmente, porque os ensinamentos do Eterno não vinculam qualquer religião, você seguir qualquer religião. Então, vamos aos números, né? O número 3 é um número muito presente em nossa vida, é fundamental na vida, é fundamental no universo, porque o número 3 é o número de partículas que existem no átomo, um átomo que forma toda a matéria do universo, né? Todos os minerais, todos os planetas, todos os seres vivos na Terra, né? Todos eles são formados, todos somos formados por átomos, né? Os átomos têm 3 partículas, o próton e o nêutron, que está no núcleo do átomo. O próton tem carga positiva, o nêutron não tem carga, e o elétron, que fica na eletrosfera, tem a carga negativa, né? Então, depois dessa partícula fundamental, nós temos outra partícula muito fundamental, outros átomos, reunião de átomos que são fundamentais para a vida, né? Que é a água. A água é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Sem a água não há vida, né? Então, o único planeta conhecido que tem água é o planeta Terra. Nenhum outro planeta tem água na forma líquida, né, na temperatura e pressão atmosférica do planeta, né? Então já se buscou aí
pelo universo todo, planetas, existem milhões de planetas no universo, mas com as características do planeta Terra não existe nenhum, né? E a água, ela é formada então por 3 átomos, né? O número 3 presente aí nesse elemento fundamental para a nossa vida. E a água você pode encontrá-la também em três formas. Você pode encontrar água como vapor de água, né, em estado gasoso. Você pode encontrar água líquida, né, e você pode encontrar a água na forma de gelo, né? O nosso planeta tem água nas 3 formas, nós podemos ter isso no nosso dia a dia, dentro da nossa casa, né? Nós podemos ter gelo, nós podemos ter vapor de água, nós podemos ter água líquida, e a água é importante, né, na nossa alimentação e na manutenção do nosso corpo. Nós temos que tomar água, muita água todos os dias, né? Importantíssimo isso para a nossa vida. E o número 3, ele vem também na Torá, né? Ele vem também no nosso dia a dia, ele vem na nossa mente, né? Como uma divisão do tempo. Nós temos o tempo passou, o tempo que passou, o tempo de ontem, o tempo da nossa história, esse tempo que não volta mais e no qual nós podemos tirar muitos ensinamentos para a nossa vida. Nós temos o futuro que virá, o futuro que queremos saber como é que vai ser, como é que vamos nos preparar, mas nós temos o tempo real, o tempo que existe, que é o tempo de hoje, é o dia de hoje, é o dia mais importante da nossa vida, é o dia de hoje, o dia que nós estamos vivendo, o dia que nós estamos conversando, o dia que nós estamos produzindo, se alimentando, ou seja, estudando a Torá. O dia que nós podemos fazer qualquer coisa é hoje, né? E no nosso universo, no nosso mundo, nós temos 3 dimensões espaciais: o comprimento, a largura e a altura. São 3 as dimensões, e cada dimensão você pode ir, a partir de um ponto original, você pode ir tanto para o positivo como o negativo, né? Levando aí para 6 dimensões, mas na verdade são 3 as dimensões de espaço. Na natureza existem 3 formas de ser vivo criados pelo Eterno. Na natureza existem 3 tipos de material. Material mineral, né, que são os átomos na sua forma original, os minerais que formam o solo, que formam as rochas, que formam todo o nosso espaço. Nós temos o reino vegetal e o reino animal, né? Apesar de que o reino animal também se divide entre os animais propriamente dito e o homem, né? Mas o homem, como estrutura orgânica, é tratado como um animal. Nós temos também nos seres vivos que se movimentam praticamente 3 partes, né? Cabeça, tronco e membros. Todos os homens têm cabeça, tronco e membros. As mulheres, cabeça, tronco e membros. Muitos animais têm cabeça, tronco e membros, né? Então é muito comum, lógico, que dentro dos animais há animais que não têm membros, há animais que tem a sua locomoção pelo movimento do próprio tronco, mas no ser humano nós temos aí cabeça, tronco e membros, né? Nós temos em cada nação 3 tipos de poderes que governam uma nação que tem uma estrutura de crescimento, que tem uma estrutura de cuidar da sua população, que são os 3 poderes, né? O executivo, aquele que executa as ações que levam ao progresso dessa nação, o legislativo, que elabora as leis, e o judiciário, que faz com que tudo funcione de acordo com as leis criadas, né, com a constituição de cada país. No nosso planeta nós temos 3 linhas imaginárias, as 3 linhas que formam os 2 trópicos, né, trópico de Câncer ao norte, trópico de Capricórnio e o Equador, né, a linha média do nosso planeta que divide os 2 hemisférios. E os 2 trópicos são as posições máximas de caminho do Sol durante o ano, né? Hora está mais para o norte, hora está mais para o sul. E nos jogos, nas disputas esportivas e em várias áreas, né? Na escola nós temos disputas, né, de concursos. Geralmente nós temos
3 tipos de premiação: o primeiro lugar, o segundo lugar e o terceiro lugar, e cada um recebe uma medalha, ao primeiro lugar de ouro, o segundo lugar de prata e o terceiro lugar de bronze. Na Revolução Francesa, a revolução que buscou trazer a liberdade para o povo, eles tinham um lema que se chamava, conhecido pelas liberdade, igualdade e fraternidade, ou seja, todo o povo tem que ser livre, todas as pessoas são iguais e todas as pessoas são irmãs, todas as pessoas caminham na mesma direção. E na educação de muitos países se divide no ensino fundamental, no ensino médio e no ensino superior, ou seja, o início do aprendizado, a diversificação desse aprendizado no ensino médio e o superior trazendo novamente uma focalização dentro de uma área do aprendizado, uma área de formação para o profissional que virá por aí. E nós temos que o nosso planeta é o terceiro do sistema solar, né? Nós temos o Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, né? Então a Terra é o terceiro planeta, é a nossa casa. Nas Américas nós temos 3 Américas: América do Sul, América Central, América do Norte. Também foram 3 os homens que caminharam, né, que foram à Lua, que foram desbravar o espaço, né, que foram conhecer o nosso satélite, que foram 3 pessoas. Geralmente, quando se faz alguma expedição, se faz alguma caminhada, alguma escalada, algum tipo de esporte mais radical, geralmente se escolhem 3 pessoas caminham junto para garantir maior segurança para cada um, né? 2 pessoas, se uma se acidenta, a outra não pode deixá-la ali sozinho para procurar ajuda, então sempre um terceiro é importante, né? Na defesa de cada país existem 3 forças armadas: uma que caminha pela terra, o exército; a outra que caminha, que se movimenta pelas águas, pelos oceanos, que é a marinha; e a outra que se locomove pelo ar, né, que domina aí o espaço aéreo, que domina o uso da aeronáutica, né? Então, nós temos também em cada país 3 esferas administrativas, né? Um nível municipal, um nível mais popular, um nível estadual, que engloba vários municípios, e um nível federal, que é toda a nação. Geralmente, nós temos aí nos semáforos nós temos a indicação de pare, atenção, e caminhe pelas cores verde, vermelho e amarelo, né? Então, nós temos também no nosso sangue 3 tipos de células, né? As células que são as hemácias, os glóbulos vermelhos, os leucócitos, os glóbulos brancos, e as plaquetas, que são os trombócitos. Nós temos, em todas as línguas, nós temos a comunicação através de 3 pronomes pessoais: eu, tu e ele, ou ela, né? E 3 palavras são usadas num momento de pedido de socorro, né? SOS, do inglês Save Our Souls, salve nossa alma, né? Nós estamos em perigo, salve nossa alma. E 3 letras universais hoje que a gente utiliza muito, né? Que são as 3 letras WWW, de World Wide Web, né? Então, a rede internacional de comunicação, de informática. E nas histórias nós temos também vários heróis que aparecem em grupos de 3, né, em filmes, em lendas, em fábulas, em contos, que são, por exemplo, 3 patetas, os 3 porquinhos, os 3 mosqueteiros, as panteras, né, um filme que ficou muito famoso nos últimos anos, e que eram 3 mulheres, 3 espiãs, 3 defensoras da lei e da ordem, enfim, todos englobando aí um tripé para formar o contexto desse texto, né? E nós temos também que o número 3 é muito presente na literatura, como nós vimos lá, o número 7 presente na literatura. Então nós temos
muitos livros, muitas publicações que tem o número 3, né? 3 coisas sobre você, 3 mulheres, 3 chances, 3 dias, né? Vários outros livros que eu não vou ler aqui um por um, porque são muitos livros e certamente você conhece mais alguns livros que não foram listados aqui, livros mais atuais, enfim, livros até muitas vezes livros técnicos, né, que abordam o número 3. Nós temos centenas de livros aí em todo o nosso planeta aí, escritos sempre ressaltando o número 3, ressaltando esse tripé, né? Então é muito interessante a gente conhecer a importância do número 3 no nosso dia a dia, né? Por isso que esse número, ele é um número que vem à mente das pessoas, é um número muito conhecido, é um número que muitas pessoas lembram dele porque ele é muito presente na nossa literatura, no nosso dia a dia, né? Nós vemos aí que desde o átomo esse número 3 está presente e também aparece no cinema, né? Se você for olhar, você vai ver que além do número 7, muitos filmes trazem o número 3, no seu título, na sua descrição. Então, nós temos aqui alguns livros que talvez muitos aí nunca viram, né? Que são livros, vídeos da nossa história cinematográfica do Brasil, né, com Oscarito, Grande Otelo, Ronald e Golias, né, que são personagens aí bastante antigos, da época do cinema em preto e branco ainda, né, e nós temos histórias aí, muitas histórias hilárias, mas também nós temos muitos filmes mais modernos, filmes mais atuais, que trazem também o número 3, né. Se você procurar aí, você vai encontrar muitos outros filmes que a gente não colocou aqui, que a gente não trouxe nesse estudo, mas que certamente você conhece, você já assistiu esses vídeos, né? E nós temos um lugar onde o número 3 aparece com muita frequência, né? O número aparece em vários textos, em vários versos, em várias situações, que é justamente na Bíblia, né? Então, a Bíblia, ela nos traz aí muito número 3. Né? Nós temos os filhos de Adão, Caim, Revel e Shet. Né? Eram 3 filhos, o primeiro matou o segundo, né? E foi expulso, e depois teve o terceiro filho. Depois nós tivemos Noé que provocou toda a repopulação do nosso planeta, né? Que foram seus filhos Ram e Efet e Shem. Nós temos os 3 filhos de Levi, Gershon, Kehat e Merari. Nós temos os amigos da onça, né? Os amigos da onça de Iove, aqueles que vieram para prejudicar Iove, em vez de ajudá-lo naquele momento difícil, foram lá mais criticados que ajudar. Ele faz Bildade de Sofar. Nós temos o rei Shlomo produziu 3 livros que entraram no cânon sagrado, né? Entraram na escritura sagrada, que é Mishilei, Kohelet e Shir Hashirim, né? Que são Provérbios, Eclesiastes e o Cântico dos Cânticos. Nós temos os companheiros de Daniel, aqueles que foram levados junto com eles, prisioneiros lá pelo navio Hadnetzar, né? Hananiah, Mishael e Azariah. Nós temos que o Mishkan tinha 3 partes, né? O átrio, o lugar santo e o santíssimo, onde só entrava o sumo sacerdote. 3 metais são muito citados na Torá e em toda a escritura sagrada, que são o ouro, a prata e o cobre. No nosso sangue, na Torá também se cita muitos líquidos que são o sangue, a água e o azeite, né? Então, nós temos essas citações dentro da Torá. Nós temos que no madeiro de Yeshua foi colocada uma placa, né? Uma placa em 3 línguas, né? Expressando Jesus de Nazaré, o rei dos judeus, né? Em 3 línguas, o hebraico, o grego e o latim, como nós podemos ver no livro de João, capítulo 19. Nós temos que também na peregrinação de Yeshua, muitas vezes 3 talmidim, 3 de seus
discípulos mais diretos andavam muito com ele, né? Shimon Kefa, Yaakov e Yohanan. E um dizer que ficou famoso de Yeshua, que é quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas ele disse isso justamente porque ele expressava a Torá, ele praticava a Torá, então ele dizendo ali que o caminho, a verdade e a vida é a Torá, né? Então é muito importante a gente ver esse número 3 presente em toda a Torá. E nós vemos lá que Abraão, no momento em que ele recebe o aviso de que Sará vai ter um filho, ele recebe 3 pessoas, 3 mensageiros, né, e pede então para Sara separa 3 medidas de farinha para preparar bolos, né, para servir aquelas pessoas, né? E nós vemos que Shimon Kefa recebeu 3 perguntas de Yeshua, né? E ele diz que vai cumprir, ele diz que vai se lembrar, ele diz que nunca vai negar Yeshua, mas na verdade ele nega Yeshua 3 vezes, né? 3 vezes a água do Iardém foi partida, né, para que todos passassem através da água. No juízo divino, o pecador é contado, pesado e dividido, como nós vemos em Daniel. E 3 coisas permanecem: a fé, a esperança e o amor, como nós vemos em Coríntios. Mas a fé aqui não é a fé de simplesmente acreditar, mas é a fé de confiar, né? A fé que é expressa pela palavra Amém, Elohim Melech Nerman, ou seja, Elohim é rei fiel. Então, essa fé é a fé da confiança. Você não pode acreditar que Deus existe, simplesmente você tem que ter certeza, você tem que confiar que ele tem certeza. A gente acredita que vai chover, a gente acredita que o nosso time vai ganhar o campeonato, mas a gente tem que acreditar porque a gente não sabe ainda se vai acontecer ou não. Mas o Eterno, a gente tem que confiar que Ele está sempre presente, que Ele está nos guiando no nosso caminho, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, né? O mundo começou em ciclos de 3. Elohim criou 3 vezes, Elohim fez 3 vezes, Elohim nomeou as coisas 3 vezes, Elohim separou ou dividiu 3 vezes, Elohim abençoou 3 vezes, Elohim criou 3 tipos de vida: a vegetal, a animal e a humana, né? A vegetal que não se movimenta, mas é um ser vivo que nasce, cresce e morre, né? E se reproduz. O animal que nasce, cresce e morre e se reproduz. O animal é animado por uma nefesh, e o humano é o único que tem um nefesh hayal, ou seja, que tem a alma vivente, né? Então que se comunica, que pensa, que tem o poder de escolher entre o bem e o mal. Então são essas 3 formas de vida que foram criadas pelo Eterno. Mas se o 3 e o 7 estão presentes em muitas áreas do conhecimento, você deve pensar assim: será que 3 e 7 não aparecem juntos também, né? E nós vamos dizer que eles aparecem juntos em muitas áreas do conhecimento e também na Torá. Nós vemos que, por exemplo, o átomo, né, que eu já citei lá atrás, o átomo é composto de 3 partículas, né? Prótons, carga positiva, elétrons, carga negativa, e nêutrons, que têm carga nula. Mas os átomos, eles têm essa distribuição de prótons e elétrons, né? Os elétrons que são o mesmo número de prótons, né? A carga de um átomo é neutra, a carga do átomo é zero, um átomo não tem uma carga positiva ou negativa, né? Então nós temos que essa distribuição de elétrons se dá em 7 camadas, ou seja, nós temos no átomo a presença do número 3 e do número 7. Então toda a matéria do universo é composta de átomos que têm na sua constituição 3 partículas, e essas partículas, os elétrons, podem se distribuir em até 7 camadas, como a gente observa em toda a natureza. E falando de
de matéria do universo, nós temos que a primeira frase da Torá, ela nos traz justamente uma relação muito grande entre o 3 e o 7. Né? No princípio criou o Elohim os céus e a terra, ou seja, nós temos aqui o tempo, no princípio nós temos os céus, o espaço, e nós temos a terra, que é a matéria, essa constituída de átomos. Né? E nós temos aqui nessa frase 7 palavras, e se você fizer a gramática dessas palavras, né, se você somar a letra, você vai obter o número 2701, e 2701 é um número formado pela multiplicação de 37 e 73, ou seja, o número 37, o número 3 e o número 7 estão presentes na primeira frase da Torá, a frase que inicia toda a escritura sagrada. Né? E é muito interessante, né, que o número 3 e o número 7 acontecem na Bíblia em muitos lugares ao mesmo tempo. Né? Por exemplo, no mundo foi criado em 7 dias. Né? 7 dias o Eterno criou o mundo, e 7 vezes ele achou que era bom. Né? Ele avalia, o Eterno considerou que era bom, e nesses 7 dias ele criou 3 vezes, como nós já dissemos, ele criou 3 vezes, fez 7 vezes, nomeou as coisas 3 vezes, separou, dividiu 3 vezes, abençoou também 3 vezes. Então, nós temos uma presença do número 3 e o número 7, mas 2 vezes o Yosef interpreta sonhos no Egito. Né? Então, é o número 2, mas foram 2 situações em que ocorre o número 3 e o número 7. No primeiro sonho, ele tem uma quantidade grande do número 3 sarmentos, 3 dias, 3 cestos, terceiro dia, e no segundo sonho uma quantidade enorme de número 7, né? As 7 vacas gordas, as 7 vacas magras, as 7 espigas cheias, 7 espigas mirradas, as 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Então nós temos aqui nos sonhos, né, que são associados a Yosef, nós temos aí o número 3 e o número 7. E nós temos que Yosef morreu com 110 anos, né, e nós temos aí a presença do número 37, número 73, os mesmos números que estão lá no primeiro verso de Bereshit. Não? Então Bereshit é a criação do nosso planeta, do universo e da vida do nosso universo, né, que foi criado a partir de Bereshit, e aqui a partir de Yosef nós temos então todo o início, digamos assim, da caminhada do povo, né? Porque a partir de Yosef o povo se reuniu no Egito, e a partir daí essa nação israelita vai caminhar para a liberdade. Então nós temos aí uma associação muito grande aí com o número 110, o número 2701. Né? E nós temos também que tinha 7 filhos e 3 filhas, tinha 7.000 ovelhas, 3.000 carneiros. Os 3 amigos da onça ficaram lá sentados com ele, perturbando a vida dele 7 dias, né? E no final da história toda, ele teve novamente 7 filhos e 3 filhas, né? E os amigos de Daniel, os 3 amigos de Daniel, eles foram lançados numa fornalha aquecida 7 vezes mais que o costume, né? Eles não se curvaram aos deuses e à estátua de Nabucodonosor, e então Nabucodonosor mandou colocá-los dentro da fornalha. Essa fornalha foi aquecida 7 vezes mais do que era costume. 3 vezes ao ano, o povo israelita deve se apresentar diante de Adonai nas festas de Adonai, e as festas de Adonai são 7 festas que ocorrem em 3 meses diferentes. No livro de Yohanan, no capítulo 3, nós vemos que Nacdemon procurou Yeshua na calada da noite, né? Não queria ser visto, queria conversar em secreto com Yeshua, perguntando, falando com Yeshua que ele certamente era um enviado do Eterno, né? E Yeshua diz a ele, e também conversa com ele 3 vezes, explicando a ele
que o homem deveria nascer novamente, né? Só assim ele conseguiria a vida eterna. Então, Nacrimon argumenta com ele 3 vezes e Yeshua responde 3 vezes. Depois, mais à frente, né? Mais à frente, no capítulo seguinte, capítulo 4, Yeshua chega ao poço onde tem uma samaritana e ele fala com ela 7 vezes, né? E ela fala com ele 7 vezes, argumentando com ele 7 vezes, e Yeshua diz a ela que eles estavam fazendo errado, né? Os samaritanos estavam fazendo errado, que a salvação viria somente do povo judeu, né? Porque eles seguiam as orientações do Eterno. Então, ele fala com ela 7 vezes e ela fala com ele 7 vezes. Nós vamos ver aí, mais à frente, no estudo da quarta-feira dos Masei Ashelichim, né, nos Atos dos Emissários de Yeshua, nós vamos ver aí um fato interessantíssimo, né, que junta o número 3 com o número 7. Então nós temos aí que no momento as terras que pertenciam ao Públio, né, recebeu as pessoas ali, recebeu os Talmidim, o Shelichim, né, por 3 dias. Depois de 3 meses eles partiram para Alexandria, né, e o navio tinha a insígnia de 2 deuses pagãos, deuses gregos. Depois chegaram em Siracusa, ficaram 3 dias e acharam alguns irmãos que os convidaram para ficar entre eles 7 dias, e chegaram em Roma. O centurião entregou os presos ao general e Paulo, né, foi morar nessa cidade. Passados 3 dias ele convocou os principais entre os judeus. Então aí a gente vê que há muito número 3 e muito número 7 na Torá, né? Na história de Shinshon, que a gente pode ler no livro de Shoftim, no livro de Juízes, né, nós temos aí que ele propõe um enigma. Então ele põe um enigma envolvendo o número 7, né, e o número 3 ou 30, né, e 30 mantos e 30 túnicas. Então ele envolve aí o número 3 e o número 7. Depois, Dalilá tenta tirar de Shinshon a causa de sua força sobre-humana, a capacidade que ele tinha de destruir os filisteus, né? Os filisteus que queriam dominar Shinshon, e ele o tempo todo ele engana ela. Ele diz que se fosse amarrado com 7 cordas de nervos ou 7 tiras de couro, né? Digamos, cada tradutor traz de uma maneira, mas basicamente amarrá-lo com 7 cordas, ele ficaria indefeso. E amarram ele e ele consegue se soltar. Depois ela pergunta novamente, e ele diz que se suas 7 tranças forem trançadas num tear, né, com um tecido, ele também ficaria fraco, e os filisteus tentam dominá-lo, fazer a mesma coisa, e ele destrói todo mundo lá, joga o tear, levanta e joga o tear em cima de todo mundo, né? Então, novamente, aí a presença do 7 e do 3. E a gente vê que na época do texto bíblico, né, na época da Torá, só haviam 2 dias propícios para as purificações, né? O 3º dia e o 7º dia. Né? Se a pessoa não se purificasse no 3º e no 7º, não ficaria limpo, como a gente pode ver em Bamidbar, né? A pessoa pura aspergirá impura no 3º e no 7º dias. No 7º ela a purificará, e o que era imundo lavará as suas vestes, né? Armem suas tendas fora do acampamento por 7 dias, fora do arraial. Quem tiver matado uma pessoa ou tocado num cadáver deverá purificar-se no 3º e no 7º dias, né? Então, a gente vê aí a presença do número 3 e do número 7. Né? E os dias mais citados na Bíblia, a gente vê que são o número 7, ou o 7º dia, 3, o 3º dia, mas também existe 3 meses, 3 anos, 3º mês, 3º ano, 7 meses, 7 anos, 7º mês e 7º ano, né? Então, é um número
que são os dois números que mais aparecem, né? Quando a gente fala em dias e somente dias, sétimo dias e 7 dias, ou 3 dias e terceiro dias, nós temos aí um valor muito maior, né, do que um dia, que é o que mais aparece. Depois aparece 71 vezes, então o 7 aparece 140 vezes, né, sem contar aqui anos e meses. Então a gente aparece o número 7 e o número 3 com bastante frequência na escritura. Nós temos também que o Davi Amélia orava ao Eterno 3 vezes ao dia, né? 3 vezes clamarei a Adonai, e Adonai me salvará à tarde, ao meio-dia, à noite e ao meio-dia, ou seja, no início do dia, no meio da noite, né, e ao meio-dia. E também ele louvava Elohim 7 vezes, né, louvo-te 7 vezes por dia por causa de teus justos mishpatim, teus justos mandamentos. Então, 7 vezes são citados, citado no Salmo 119, verso 174, que ele louvava o Eterno 7 vezes. Mas será que só na Torá há uma relação forte entre o número 13 e o número 7? Não, nós vamos ver que na matemática também esses dois números são muito interessantes. Por exemplo, 3 é um número primo, né? O que é um número primo? O número primo vem do latim, primus números múltipli, né? É um número que é múltiplo apenas do primeiro número, né? Primo vem de primeiro. Então, ele só é divisível por ele mesmo e pelo primeiro número, ou seja, pelo número 1. Então, o 3 é primo, o 7 é primo, o 37 é primo e o 73 também é primo, né? Então, nós temos aí que todos esses números são primos. Isso não é uma coisa simples, isso não é uma coisa singular, porque, por exemplo, nós temos um outro número primo, né, 43. O inverso de 43, né, o 4 não é primo, o 3 é primo. Então, já não são as duas unidades são números primos. E também nós temos que o 34, né, que é o inverso de 43, também não é primo. Isso acontece com o 3 e o 7 somente, né? Então, 7 vezes 3 dá 21. Né? E nós temos que o 21º número primo é justamente o 73. E se a gente inverter aqui, em vez de 21, a gente trocar o 1 pelo 2, né, tendo o número 12, o número 12 vai nos dar que o 12º primo é 37. Então nós temos aí que 12 mais 21 dá 33, e se você multiplicar 33 por 37, você vai ter exatamente 1221. Então, a soma dessas duas dezenas aqui, né, essa dezena mais essa, vai dar um número que multiplicado por 37, o 3 e o 7 que nós estamos falando, dá o mesmo número, né? E nós temos aqui que se trocar o 1 pelo 2, né, nós temos o 3 pelo 7, ou seja, né, o 12º número primo é o 37 e o 21º número primo é o 73. Né? Então, nós temos essas duas relações entre esses números, né, trazendo aí algo muito interessante dentre os números na matemática. Né? E na Bíblia acontece que o número 3 e o número 7 eles têm uma relação muito forte, né, como se fossem almas gêmeas, né, uma relação que nós vimos aí que aparece muitas vezes, mas será que na matemática também a gente pode fazer observar alguma relação mágica, né, digamos assim, entre esses dois números? Vamos, por exemplo, levar o número 3 ao cubo. O número 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27, ou seja, um número 3 elevado ao cubo termina num número que é terminado em 7. Né? Então, se você multiplicar 3, 13, até o 113, por exemplo, sempre vai dar o resultado, um número 7 no final. E se você fizer a mesma coisa com o 7, o
que vai acontecer? 7 vezes 7 vezes 7 dá 343, ou seja, dá o seu oposto, aí o número 13, digamos assim, oposto não, mas é um número que o complementa. Então, todo número terminado em 7 vai dar, o seu cubo vai dar um número terminado em 3. Né? Então, o cubo de qualquer número terminado em 7 gera um número terminado em 3. Então, vamos ver isso aqui. Ó. Vamos pegar o número de 1 a 9 e colocar ao contrário aqui embaixo, de 9 a 1. Então, o terceiro número é o 3 e aqui embaixo é o 7. Aqui o sétimo número é o 3, embaixo é o 7 e aqui embaixo é o 3. Então, nós temos 37 e 73. Se você somar aqui 12 com 98, 110, que nós já vimos que é 37 vezes 73. Aqui, obviamente, vai dar a mesma coisa. E o que restante aqui que sobra dá 1110, que é exatamente 30 vezes 37, ou seja, a presença do 3 e do 7 novamente. Então nós temos aqui, né, na relação entre os números de 1 a 9, nas unidades, nós temos aí uma relação muito grande entre o número 3. E se a gente fizer o seguinte, aplicar as 4 operações matemáticas com o número 3 e o número 7, ou seja, 3 mais 7, 3 menos 7, 7 menos 3, desculpe, 3 vezes 7 e 7 dividido por 3. Né? E vamos somar esses números, 10, 4, 21 e 2,3. Nós temos aí exatamente o número 37,3. Mas isso certamente deve acontecer com quaisquer outros dois números, né, formados entre os números 1 a 9. Então, provavelmente, isso não é uma particularidade no número 7. Então, vamos verificar isso, vamos fazer as mesmas operações com qualquer outros números, ou seja, pegar um número 9, somar com 8, com 7, com 6, com 5, com 4, né, e fazer a mesma coisa com todos os números. Então nós temos essa tabela aqui, né, 9 e 8, a soma, a subtração, o produto e a divisão. 8 e 4 nós temos esse resultado. Então se você olhar essa tabela toda aqui, ó, aqui não aparece só o 9, o 9 e o 8, aparece só o 9, aqui só aparece o 8, aqui não aparece nem 9 nem 6, né? Aqui não aparece nem 9 nem 5, né? E aqui, por exemplo, o 8 e o 4 não aparece o 8 nem o 4 aqui no final, mas isso só acontece exatamente quando a gente usa o número 3, o 7 e o 3, né? A soma, a subtração, o produto e a divisão. Se a gente somar esses 4, vai dar 37,3333. Né? Então, só acontece essa repetição do 7 e do 3 quando a gente utiliza o 7 e o 3. Né? Digamos assim, é uma exclusividade desses números, isso não tem nada fantástico dentro da matemática, mas é uma relação entre dois números que é muito significativa, né? Se a gente lembrar que esses números têm uma presença muito grande na nossa vida, têm uma presença muito grande dentro da escritura sagrada que nós estamos estudando. Né? Então, o 3 e o 7 são os únicos números que têm essa característica. Então, vamos pegar agora o 7, 3 e o 3, 7. Então, vamos somar 7 mais 3 e multiplicar por 37, que dá o número 370. Né? Esse número 370 ele tem uma particularidade muito grande. Né? Se você pegar ele e separar em partes, e cada parte ao cubo, né? 3 ao cubo, 7 ao cubo e 0 ao cubo, e somar os 3, você vai ter que 3 ao cubo é 27, 7 ao cubo é 343 e o 0 é 0 mesmo. Né? Se você somar isso aqui, vai dar 370. Né? Isso acontece com qualquer número? Não. Existem 4 números dentro do número infinito de números que a gente tem, né, que a gente pode construir. Isso só acontece com 4 números. O 370, o 371, o 407 e o número 153. Eles são chamados
de 4 elegantes cavaleiros. Por quê? Porque ele tem essa particularidade, eles têm essa particularidade entre si, né? Que são números que, se você desmembrá-los e somá-los aos cubos, o cubo de cada um, nós temos aí o mesmo número, né? E o 3 e o 7 estão muito presentes na Torá. O 3, o 7 e o 1 estão muito presentes na Torá. O 4 está presente na Torá e o 7 está presente na Torá. Então nós temos esses... E o 153 nós vamos ver se ele aparece na Torá em algum momento, né? Então nós podemos checar isso fazendo o 407, pegar o 4, o 0 e o 7, nós vamos ter 407, o 371 a mesma coisa. O 370 nós já vimos que dá 370, e vamos ver agora o 153, né? 1 ao cubo, 5 ao cubo, 3 ao cubo, dá 153. Né? Então é muito interessante, esses números são muito interessantes, né? Porque tem essa particularidade exatamente com a elevação ao cubo, né? Então, não acontece com nenhum outro número, né? Então, nós temos aí infinitos números, e isso acontece com esses 4, e esses 4 números, né, cada parte deles tem uma participação muito grande dentro da escritura, mostrando aí que Moshe não poderia ter escolhido o texto que ele escolheu, escrito o texto que ele escreveu, simplesmente da sua cabeça, né? Porque como ele conseguiria pensar nisso? Ele não tinha essa capacidade matemática naquele momento para chegar nessa expressão. Agora vamos ver uma coisa interessante, né? Uma coisa interessante, vamos pegar aqui a minha idade. Vamos fazer a mesma brincadeira de elevar ao cubo as partes e somar com a minha idade, né? Se eu tenho 65 anos, então se eu somar aqui 6 ao cubo mais 5 ao cubo, eu tenho 341. Né? Se eu pegar aqui o 341 e fizer a mesma coisa, eu tenho 3 ao cubo, 4 ao cubo, mais 1 ao cubo, que dá 1 mesmo, dá 92. Aí faço com 92, vamos chegar em algum resultado em algum momento. Né? Então, nós temos aqui 337, fazemos a mesma coisa com 737, levamos ao cubo e somamos, nós vamos ter 713, e fazemos isso com 713, nós caímos no número 371. Então, se você pegar qualquer número aqui e fizer isso, você vai cair num daqueles 4 números. Então, aqui o 371 nós já vimos que vai dar 371 mesmo, né? Então, isso não muda, né? Se você pegar qualquer número aí, né, e fizer a soma dos cubos, você vai chegar num número num desses 4 números, o 370, 371, o 407 e o 153. Né? Então, é muito interessante a gente observar isso. Agora, tem um número que é muito importante dentro da Torá, é um número que tem um significado muito importante na Torá, e quero ver se ele chega em algum resultado desse tipo, né? Se ele chega num desses números e qual a significação que isso vai trazer para o nosso estudo. Vamos pegar, por exemplo, os 7 patriarcas, né? Avraham, Sará tiveram Isaac, Isaac e Rivka tiveram Yaakov, e Yaakov e Leia, e Yaakov e Rachel tiveram vários filhos. Então aqui nós temos 7 patriarcas e 7 matriarcas, né? A soma dos patriarcas e matriarcas deu o número 7, eram 4 mulheres e 3 homens, né? Os nossos pais e as nossas mães. E se você lembrar que houveram aqui servas que também tiveram filhos, e esses filhos que se juntaram a esse grupo, formando aqui o número 12 patriarcas e matriarcas, servas e primogênitos, né? Então nós temos aqui 12 aqui em cima, né? 12 considerando Hagar e Ismael, considerando Esav, considerando Bilha e Zilpa, né? Que foram as servas de Rachel e a serva de Leia, que tiveram filhos com Yaakov, e daqui nós temos as 12 tribos. Então o número 12
é muito importante, tanto nessa faixa, aqui nessa união de pessoas, digamos assim, entre os patriarcas e as matriarcas, né, as servas e os primogênitos, e nós tivemos aqui na formação dos filhos de Jacó, os filhos de Israel, e em Israel, representando aqui o nome Israel, né, as 5 letras e os sinais maçoréticos, representando aqui as 7 pessoas. Então aqui nós temos um Yud e um Hirik, formando aqui 2 nomes, Yaakov e Yitzhak. Sara aparece sem sinal maçorético no nome Israel, né? E também representado aqui o S. Rivka e Rachel. Nós temos um Kamatz embaixo da Resh de Israel, formando aqui 2 nomes. Avraham, nós temos um sinal maçorético, mas o Aleph não tem som, então nós temos só uma letra aqui no nome Israel. E Leia, nós temos também somente uma letra. Então o nome Israel representa as 7 pessoas. Então vamos fazer aquela brincadeira com o número 12. Vamos separar 1 ao cubo mais 2 ao cubo, vai dar 9. Então 9 ao cubo vai dar 729. 729 a gente pode desmembrar 7 ao cubo, 8, 7, o 9 ao cubo, que nós já vimos quanto que dá aqui, e dá o número 1080. O número 1080 dá 513, e se a gente faz a mesma coisa com 513, a gente chega no número 153, e o número 153 a gente já viu que sempre vai dar 153. E então nós temos uma ligação muito forte entre o número 153 e o número 12. Outros números também vão cair em 153, mas o número 12, que é tão importante na Torá, né? Se você vem acompanhando os estudos até aqui, você viu que nós temos uma relação muito forte com o número 12, você vai ter aqui esse 153. Né? E se você lembrar que Yeshua apareceu 3 vezes depois de sua morte após a sua ressurreição, ele apareceu 3 vezes, foi visto por 7 Talmidim, né? Nós temos aqui uma relação muito importante, vamos procurar uma relação muito importante entre o número 3, o número 7, o número 12 e o 153. Se você lembra, se você leu Yohanan capítulo 21, verso de 1 a 2, você lembra que 7 Talmidim foram pescar, né? 7 Talmidim estavam pescando à noite, na madrugada, né? Um momento mais tranquilo, um momento em que não havia barulho, em que não havia balbúrdia, então um momento melhor para pescar. E aí Shimon Kefa, Tomás, né? Natanael e Orkov e Yohanan e mais 2 outros Talmidim que não foram citados aí por Yohanan, estavam pescando de um lado do bote, largavam a rede lá e não pegavam nada, não estavam pegando nada, e uma pessoa apareceu na praia e perguntou a eles: está pegando alguma coisa? E eles disseram: não. Está pegando? Não. Então joga a rede do outro lado. E eles pensaram: poxa, se a gente está em cima de um cardume, tanto faz jogar a rede de qualquer lado, né? Mas a pessoa lá na praia insistia com isso, e aí o que eles fizeram? Bom, vamos atender, porque senão ele vai ficar gritando e vai, se já tem pouco peixe, aí vai espantar mais ainda os peixes, né? Lançaram a rede do outro lado e pegaram muitos peixes, quase fez o barco virar, e aí Yohanan disse para Shimon Kefa: deve ser o mestre, né? E então Shimon Kefa pega o seu casaco, veste o seu casaco, entra na água e sai na praia e abraça o mestre, que realmente era Yeshua que estava na praia, ensinando a eles aí essa história dos peixes, de pescar de um outro lado, né? Quando não está dando certo de um lado, você tenta o outro lado. E aí, quando eles tiraram o peixe da água, tiraram as redes da água, contaram os peixes e tinham 153 peixes. Né? Uma coisa interessante, que nenhum pescador conta peixe. Os pescadores avaliam, estimam o peso, estimam a quantidade de peixe, mas não contar
um por um para chegar em 153, né? Esse número que a gente viu que tem uma relação muito grande com o número 12, né? O 12, se você levando ao cubo, você vai chegar no 153. E o 153 é justamente Anohi, Adonai, Elohei, né? O primeiro dos 10 pronunciamentos. Então nós temos aqui que o número 153, né? O 370 aparece muitas vezes, o 3, o 7 e o 0, o 3, o 7 e o 1, o 4, o 0 e o 7 aparecem muitas e muitas vezes dentro da Torá, e o 153 também aparece, né? Nós temos o 1, nós temos o 5, e nós temos o 3, e nós temos agora o 153, que é justamente a soma dessas 12 letras. Essas 12 letras somam 153. Então, além do cubo, né, nós temos que essas 12 letras formam o número 153. Né? Então, como o Eterno cita, né, lembre-se da Torá de Moshe, meu servo, quando ordenei no Horeb para todo Israel regulamentos e juízos. Então, se você não está conseguindo pescar de uma maneira, se você não está conseguindo ter sucesso de uma maneira, lembre da Torá de Moshe, lembre dos pronunciamentos que o Eterno fez no Horeb, lembre dos 153, era isso que Yeshua ensinou aos seus talmidim, aos seus 7 talmidins, naquela sua terceira aparição depois da sua ressurreição. Então nós temos aí a presença do número 3, a presença do número 7, né, a presença do número 12, a presença do número 153, nos lembrando de sempre termos na nossa mente, no nosso braço, né, na nossa ação, os regulamentos e juízos do Eterno. Né? Shalom, shalom. Espero que você tenha acompanhado bem esse nosso estudo, né? Então, quero agradecer de antemão aí ao nosso colega Moacir Júnior, que produziu muitas das ideias que eu apresentei aqui, alguns dos slides eu copiei dele, né? Então, eu quero agradecer a vocês por esse estudo, por acompanhar esse estudo. Espero que você tenha gostado do número 3, do número 7, de todos os números, tenha uma visão diferente da matemática, da importância dos números na nossa vida, né? Porque os números estão muito presentes dentro da Torá. Né? Shalom, shalom. Durante a semana nós temos vários estudos aqui no canal. Nós temos o estudo da terça-feira do momento do hebraico, muito importante para a gente aprofundar o conhecimento do hebraico. Na quarta-feira nós temos o Masei Ashelichim, com o nosso querido Moré Raimson Corrêa, diretamente de Manaus, então trazendo aqui um estudo fantástico dos Atos dos Emissários. Então acompanhe todas as semanas, e nas quintas-feiras nós temos aqui esse pedacinho da Torá, onde eu trago alguma visão um pouquinho diferente dentro da Torá, né? E no Shabat nós temos o nosso estudo da semana, o nosso estudo que aprofunda a Parashat Shavua, ou a porção semanal da Torá, que nessa semana é porção Re'ê, que, se o Eterno assim permitir, será apresentada pelo Moré Marcos Felipe. Né? Na sexta-feira, a partir do pôr do sol, contamos então com a tua presença aqui, assistindo ou acompanhando o nosso estudo. Shalom, shalom. E eu vou deixar com vocês a música Pan Hayu. Fire,
Tabará.